Na intersecção do tempo e da história, um continente emerge como um palco onde as narrativas do passado se entrelaçam com as dinâmicas do presente. Bem-vindo à Europa, um mosaico de culturas, tradições e ideias que há séculos moldam o destino do mundo. Neste documentário, embarcaremos em uma jornada através dos países europeus, de conflitos épicos a momentos de unidade. Cada nação carrega consigo uma parcela do legado europeu, enquanto contribui para a tapeçaria e tecnologia em constante evolução deste continente extraordinário. Para começarmos essa viagem, iremos à Grã-Bretanha, composta pela Inglaterra, Escócia e País de Gales. Inglaterra, com sua capital, Londres. Adentremos em uma jornada épica através de séculos de história, onde conflitos e revoluções moldaram o destino da Inglaterra e do mundo. A Guerra dos 100 Anos, o embate que transcendeu gerações, foi marcada por uma série de confrontos entre a Inglaterra e a França. Uma batalha não apenas por território, mas pela própria identidade nacional. Dividida em 4 períodos distintos, testemunhamos vitórias, derrotas e reviravoltas que ecoaram através dos tempos. Em paralelo, a Guerra das Rosas, o embate interno pelo poder, definiu o destino da monarquia inglesa. Entre as famílias de nobres York e Lancaster, uma disputa feroz se desenrolou, mergulhando o país em um período de turbulência e incerteza. Mas foi durante a Revolução Industrial que a Inglaterra deixou sua marca indelével na história global. Dos primeiros motores a vapor às inovações tecnológicas do século XX, testemunhamos o surgimento de uma nova era, onde máquinas transformaram não apenas a produção, mas também a própria essência da sociedade. Economia. Com uma história rica e um presente próspero, a economia da Inglaterra é um exemplo de resiliência e adaptabilidade. Com um produto interno bruto, PIB, que figura entre os maiores do mundo, a Inglaterra é uma potência econômica global. O setor de serviços é o coração pulsante da economia inglesa, respondendo por uma grande parte do PIB e empregando milhões de pessoas em uma variedade de indústrias, desde finanças e tecnologia até turismos e entretenimento. Londres, como um dos principais centros financeiros do mundo, desempenha um papel crucial nesse setor, atraindo talentos e investimentos de todo o globo. Tecnologia. Adentremos no mundo das tecnologias britânicas, onde a inovação e a criatividade se encontram em harmonia com a tradição e o legado histórico. Nessa terra de Shakespeare e Beatles, a Inglaterra se destaca como um verdadeiro berço de progresso tecnológico. No campo da inteligência artificial e da computação, empresas britânicas estão na vanguarda, desenvolvendo algoritmos avançados e soluções inovadoras que impulsionam a eficiência e a automação em diversos setores. Da análise de dados à robótica, a Inglaterra continua a liderar o caminho para um futuro digital. Além disso, a Inglaterra é pioneira em tecnologias limpas e sustentáveis, com empresas dedicadas ao desenvolvimento de energia renovável, transporte verde e soluções para os desafios ambientais globais. Da geração de energia eólica offshore à produção de veículos elétricos, o país está moldando um futuro mais verde e sustentável para todos. E não podemos esquecer da indústria de jogos, onde a criatividade britânica brilha com força total. Com empresas como Rockstar Games e Rare, a Inglaterra é uma potência no desenvolvimento de jogos de vídeo, criando mundos virtuais incríveis, que cativam milhões em todo o mundo. A monarquia inglesa tem uma história rica e antiga, remontando a mais de 1000 anos, com seus castelos majestosos, como o Castelo de Windsor e tradições cerimoniais. A monarquia continua a fascinar e encantar tanto os britânicos quanto os visitantes. A Inglaterra é lar de algumas das bandas e artistas mais influentes da história da música, desde os Beatles e os Rolling Stones até artistas e bandas contemporâneas como Coldplay e Adele. O país é um celeiro de talentos musicais diversificados e inovadores. Das antigas construções medievais aos arranha-céus modernos, a Inglaterra possui uma variedade impressionante de estilos arquitetônicos, desde a majestosa Abadia de Westminster até a moderna Torre Shard. A paisagem arquitetônica do país é uma verdadeira celebração da história
e da inovação. Próxima parada, Escócia, com a capital Edimburgo. A Escócia é um país do Reino Unido localizado no norte da ilha da Grã-Bretanha, possuindo aproximadamente 5,8 milhões de habitantes, com um PIB de 295 milhões de dólares. Desde o século VI, quando os escotos formaram o Reino da Escócia, o país tem uma história marcada por resistência e independência. Em seguida ao Iluminismo escocês e à Revolução Industrial, a Escócia tornou-se um dos centros de inovação e progresso. Cidades como Glasgow se tornaram motores da indústria, enquanto Edimburgo floresceu como um centro intelectual. No século XX, a Escócia viu um renascimento cultural e político, culminando na devolução de poderes com o restabelecimento do parlamento escocês em 1999. Economia. A economia da Escócia é diversificada, sendo seu setor de serviços, especialmente finanças e turismo, um dos principais pilares econômicos. A Escócia também possui uma forte indústria de manufatura, com destaque para a produção de uísque, uma das principais exportações do país. A indústria do petróleo e gás no Mar do Norte é crucial para a economia escocesa, juntamente com os setores de tecnologia, engenharia e ciências da vida. A agricultura e a pesca são tradicionais e continuam a ser importantes, sendo reconhecida por produtos de alta qualidade, como salmão e carne bovina. A produção agrícola, têxtil, produtos químicos, instrumentos de engenharia e eletrônica também desempenham papéis importantes na economia. Além disso, Edimburgo e Glasgow são as cidades mais industrializadas da Escócia. A evolução da economia escocesa é bastante dependente da evolução da economia de todo o Reino Unido. Tecnologia. Em tecnologia, a Escócia está na vanguarda da inovação, com empresas e instituições acadêmicas liderando avanços em várias áreas. Universidades como as de Edimburgo e Glasgow são centros de pesquisas de ponta, contribuindo para o desenvolvimento de novas tecnologias. No campo da inteligência artificial e da ciência de dados, os escoceses estão fazendo grandes avanços. Além disso, a indústria de jogos eletrônicos é um destaque, com empresas escocesas criando títulos mundialmente famosos, como Grand Theft Auto. Há também foco em tecnologias sustentáveis, como investimentos significativos em energia renovável. A energia eólica offshore e outras formas de energia limpa estão ajudando a moldar um futuro mais sustentável para o país. País de Gales, conhecido por seu vasto número de castelos, é frequentemente chamado de Cidade Mundial dos Castelos. Este nome deriva da palavra Elche do inglês arcaico, que significava estrangeiro. Em galês, ou língua celta, o país é chamado de Cynru, que significa compatriota. Com uma população de aproximadamente 3 milhões de habitantes, o País de Gales ocupa cerca de 20.735 quilômetros ao quadrado e tem um PIB de 79 bilhões de dólares. Cardiff, a capital, é o centro da atividade econômica e demográfica do país. A economia galesa é diversificada, com um setor terciário forte, uma indústria turística robusta que atrai cerca de 1 milhão de visitantes anualmente e uma produção significativa de hidroeletricidade. A história do País de Gales está profundamente enraizada na cultura celta. A partir do século XVII, o território foi dominado por Eduardo I da Inglaterra, que começou a construção dos castelos que hoje são uma marca registrada do país. O País de Gales tem uma rica tradição de inovações tecnológicas. Durante a Revolução Industrial, engenheiros galeses desempenharam papéis importantes na mineração e na produção de aço. Hoje, Gales está investida em tecnologia e inovação, com um foco crescente em energias renováveis e tecnologia da informação. Gales é um dos líderes no Reino Unido em energia renovável, especialmente na produção de energia eólica. A região está investindo fortemente em tecnologias sustentáveis para contribuir com um futuro mais verde. Após a separação da Irlanda, a Irlanda do Norte continuou a seguir o caminho britânico. O Acordo de Belfast permite que os habitantes da Irlanda do Norte sejam reconhecidos como britânicos ou irlandeses, se diferenciando dos seus conterrâneos pelo sotaque e a moeda utilizada.
Com um PIB de cerca de 60 milhões de dólares, a Irlanda do Norte tem uma economia baseada em indústrias e agropecuária. A região possui 1,8 milhões de habitantes, distribuídos em 6 condados: Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Derry e Tyrone. Belfast, a capital, localiza-se entre Antrim e Down. Entre seus pontos de destaque está o Titanic, construído em Belfast, e hoje comemorado com um museu temático. A Irlanda do Norte tem uma forte reputação de inovação e tecnologia, sendo um dos principais centros tecnológicos da Europa. A indústria de tecnologia da informação, TI, é especialmente vibrante, com a presença de grandes empresas como Google, Facebook, Apple, Microsoft e Amazon. A Irlanda do Norte também é conhecida por sua rica herança cultural e esportiva. Esportes tradicionais irlandeses como o futebol gaélico e o hurling são extremamente populares. Preparem-se para embarcar em uma jornada pela vibrante República da Irlanda, um país que superou guerras civis para emergir como um verdadeiro símbolo de prosperidade e inovação. Com suas paisagens deslumbrantes e uma cultura pulsante, a Irlanda é muito mais do que apenas um ponto no mapa. É um destino que cativa e encanta. Com uma população de quase 5 milhões de habitantes e um PIB impressionante de 516 bilhões de dólares, a República da Irlanda brilha como uma estrela em ascensão no cenário global. Seu desenvolvimento econômico, impulsionado pela indústria farmacêutica e por uma rede dinâmica de serviços e comércio, é um testemunho de determinação e do espírito empreendedor do povo irlandês. Mas não é apenas na economia que a Irlanda se destaca. Suas culturas vibrantes, enraizadas em uma rica história de tradições e festividades, atrai visitantes de todo o mundo. Do Halloween, que teve suas origens nas antigas celebrações celtas, à icônica festa de São Patrício, cuja influência se estende além das fronteiras. A Irlanda é um tesouro de festivais e eventos que celebram a vida e a alegria. No coração de Dublin, encontramos o Silicon Dock, uma área vibrante que rivaliza com o Vale do Silício. O Silicon Dock é o lar de gigantes da tecnologia como Google, Apple e Meta, transformando Dublin em um dos principais polos tecnológicos do mundo. Apesar dos avanços, desafios como a necessidade de investimentos contínuos e adaptação a novas tecnologias permanecem. No entanto, as oportunidades são vastas, com potencial para o crescimento contínuo e inovação. Com uma força de trabalho talentosa, apoio governamental e uma cultura de inovação, a Irlanda está pronta para continuar seu legado como líder global em tecnologia. Islândia, um país relativamente recente, no meio de oceanos congelados, com histórias brutais e paisagens deslumbrantes. Vamos conhecer mais sobre essa nação fascinante. A história da Islândia é relativamente recente. Os primeiros povos habitados surgiram a partir do século IX d.C. Em 871, Ingólfur Amundsen e seu irmão Heiðveig chegaram à costa sudoeste da Islândia e fundaram o povoado de Reykjavik, Baía Fluminense. A economia da Islândia é sustentada pela pesca, turismo e energia geotérmica. A sua tecnologia possui instituições de ensino focadas em ciência da computação e engenharia de software, além de suas inovações nas áreas de tecnologia, que se apresentam na liderança em novas tecnologias, realidade aumentada e blockchain, Aurora Coin, que são uma plataforma de energia descentralizada que permite o uso de criptomoedas para pagamento de eletricidade e outras utilidades, e por fim, Playfield, uma plataforma de jogos móveis que facilita para os desenvolvedores a criação, distribuição e monetização de seus jogos. Finlândia. Sua história. A Finlândia é um país com uma rica história de eventos que moldaram a sua identidade e independência. A Finlândia possui uma economia altamente desenvolvida e diversificada, destacando-se entre as nações mais avançadas do mundo. Historicamente, a economia finlandesa evoluiu de uma base agrária para uma sociedade industrializada e atualmente para uma economia baseada em serviços de alta tecnologia. A indústria desempenha um papel crucial, destacando-se em eletrônicos, telecomunicações, máquinas, produtos químicos, metais e madeiras. A economia finlandesa é conhecida por um foco em sua inovação,
sustentabilidade, educação de alta qualidade e fatores que contribuem para a sua resiliência e competitividade global. A Finlândia é um líder global em inovação e tecnologia, especialmente nas áreas de telecomunicações, tecnologia da informação e biotecnologia. A Nokia é um exemplo de sucesso global na tecnologia de comunicações. O país está na vanguarda da pesquisa em inteligência artificial e energias renováveis, promovendo um futuro sustentável. Helsinki é um importante hub tecnológico na Europa, com uma vibrante cultura de startups. As melhores empresas do setor de serviços de apoio à tecnologia da informação na Finlândia incluem a IBM e entre outros. A Finlândia tem trabalhado ativamente no desenvolvimento de soluções para combater as alterações climáticas de forma sustentável, com a meta de alcançar a neutralidade de carbono até 2035 e diminuir o impacto na pegada de carbono global através de tecnologias limpas e soluções digitais. Assim, a Finlândia proporciona às empresas acesso ao mercado europeu com excelentes condições de trabalho, sendo referência em transição limpa e digitalização. A indústria voltada para a tecnologia da saúde é uma das que crescem mais rapidamente no país. Agora iremos embarcar para a Suécia. A Suécia é um país escandinavo de mais de 10 milhões de habitantes, com capital em Estocolmo. Destaca-se pela economia altamente desenvolvida e elevada qualidade de vida. Na região de Escandinávia, há milênios, povos e culturas floresceram, estabelecendo-se desde o sul da Suécia até as terras mais ao norte. Atualmente, a Suécia é reconhecida como uma das nações mais desenvolvidas do mundo, com uma economia mista e alta qualidade de vida para a sua população. Este é o retrato histórico de uma nação que transcendeu séculos, moldando não apenas sua própria história, mas também o curso da Europa. A economia sueca é uma mistura de atores privados e intervenção estatal, impulsionando-a para um alto grau de competitividade. Enquanto membro da União Europeia desde 1995, optou por manter sua própria moeda, a coroa sueca. O setor terciário domina representando 65,4% do PIB e empregando mais de 85% da força de trabalho, com o turismo desempenhando um papel significativo. A indústria sueca, responsável por 1/3 do PIB, lidera nas exportações, especialmente em instrumentos de precisão, veículos motorizados e produtos de ferro e aço. Este é o retrato de uma economia dinâmica, enraizada na tradição e pronta para enfrentar os desafios do futuro. Tecnologia. No campo da tecnologia da informação e comunicação, a Suécia se destaca pela sua contribuição para a revolução digital. Empresas suecas como Spotify e Skype transformaram a forma como interagimos e consumimos mídia em todo o mundo. Além disso, a Suécia está na vanguarda da inovação verde, impulsionando soluções sustentáveis para desafios ambientais globais. E não podemos esquecer da indústria sueca de jogos, que se destaca pela sua criatividade e qualidade. Empresas como Mojang, criadora do famoso jogo Minecraft, têm cativado milhões em todo o mundo, deixando uma marca indelével na cultura pop e na indústria do entretenimento digital. Noruega. A Noruega está localizada na Escandinávia e é o país menos populoso da península, com 5,4 milhões de habitantes. Apesar disso, é considerada a nação mais desenvolvida do mundo e sua capital fica localizada em Oslo. Há milênios, os primeiros sinais de vida surgiram nas terras geladas da Noruega. A pesca e a agricultura moldaram a sociedade norueguesa, enquanto migrantes europeus enriqueceram sua cultura. A descoberta do petróleo em 1966 impulsionou a economia, consolidando a Noruega como uma potência global. Optando por não integrar a União Europeia, o país é admirado por sua beleza natural, cultura rica, sustentabilidade e bem-estar dos cidadãos. Com um PIB de quase 542 bilhões de dólares, a Noruega é uma das nações mais prósperas da Europa, refletindo em sua alta renda per capita. O setor de serviços domina a economia, empregando cerca de 80% da força de trabalho. No entanto, a pesca é fundamental, fazendo da Noruega o segundo maior exportador mundial de produtos do mar. As indústrias alimentícias e naval também são vitais, impulsionando a economia costeira. Na Noruega, a busca pela energia sustentável é uma paixão. Com turbinas eólicas e energia hidrelétrica, a nação transforma recursos naturais em energia limpa, inspirando o mundo. Com uma rica herança marítima, a Noruega lidera em tecnologia marítima,
com avançados navios de pesca e produtos de exploração subaquática. No norte, a inovação digital próspera. De Oslo a cidades remotas, startups tecnológicas transformam indústrias e impulsionaram a economia com aplicativos inovadores e inteligência artificial. Dinamarca. No século XIX, a Dinamarca se separou da Noruega em 1814 e tornou-se uma monarquia constitucional em 1849. Perdeu Schleswig-Holstein para a Prússia em 1864. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi ocupada pela Alemanha. Em 1953, reformou a Constituição, permitindo a adesão feminina ao trono e integrando a Groenlândia. No século XX, tornou-se membro da EFTA, OTAN e ONU, juntando-se à União Europeia em 1973, mas não adotou o euro. Com um PIB de 392 bilhões de dólares, a economia dinamarquesa é forte em tecnologia, energia renovável, design e serviços financeiros. O setor de serviços é predominante, com forte integração ao mercado europeu. Importa matérias-primas, produtos semifabricados, beneficiando-se de sua infraestrutura avançada para o comércio internacional. A Dinamarca lidera em digitalização governamental e inovação tecnológica, com investimentos em soluções como NemID e Digital Post. O mercado de trabalho em programação é próspero e competitivo, valorizando o inglês e a colaboração. Nosso primeiro destino é a Áustria. Localizada na Europa Central, este belo país é conhecido por suas aldeias nas montanhas, arquitetura barroca e rica história imperial. A história da Áustria começa no período Paleolítico, passando pela chegada dos celtas e a influência do Império Romano. Ao longo dos séculos, a Áustria foi governada por reis francos, Carlos Magno, os Bansberg e os Habsburgo. O Império Austro-Húngaro surgiu em 1867 e se desintegrou após a Primeira Guerra Mundial. A República da Áustria foi declarada em 1919, após a anexação à Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A Áustria recuperou sua independência em 1945. Com um PIB de aproximadamente 400 bilhões de dólares e uma renda média anual de cerca de 55 mil dólares, a Áustria é uma das economias mais ricas do mundo. A indústria é diversificada, incluindo a produção de equipamentos eletroeletrônicos, produtos químicos, alimentos, bebidas, veículos motorizados e têxteis. A Áustria também se destaca em tecnologia, com universidades renomadas em ciência da computação e engenharia de software, instituições como University of Applied Science Ober-Austria e a Vienna University of Technology lideram a inovação. Curiosidades: cerca de 87% da energia consumida na Áustria provém de fontes renováveis. Viena foi considerada a cidade com melhor qualidade de vida no mundo por 10 vezes consecutivas. E a Áustria abriga a Eisenwald, a maior caverna de gelo do mundo. Agora, viajemos para os Países Baixos, também conhecidos como Holanda. Este país, desenvolvido e industrializado, está localizado no noroeste da Europa Ocidental, famoso por seu baixo relevo e inovações tecnológicas. O seu nome oficial é o Reino dos Países Baixos, com a sua capital em Amsterdã. Fica localizado na Europa Ocidental e seu governo consiste em uma monarquia constitucional com um sistema parlamentar. O idioma é o holandês, com uma população de aproximadamente 17 milhões de pessoas, sendo a moeda vigente o euro. A história dos Países Baixos é marcada pelas grandes navegações, com possessões na América Central. Os Países Baixos têm uma economia desenvolvida, com destaque para a produção de flores, laticínios, manufaturas, comércio e turismo. A infraestrutura é direcionada a transações de mercadorias globais. A Holanda é conhecida por muitas invenções mundialmente famosas, como o submarino, Bluetooth, microscópio e o telescópio. A Philips, uma empresa holandesa, inventou fitas cassetes, CDs e DVDs. Sobre curiosidades, a infraestrutura da TI holandesa é uma das mais desenvolvidas do mundo, e a abordagem criativa e pragmática dos holandeses impulsiona a inovação em setores como energia renovável, mobilidade, segurança e saúde. A Holanda é um centro de inovação tecnológica, especialmente no setor de sistemas e materiais de alta tecnologia,
Universidades como TU Delft, University Twente e Breda University of Applied Sciences são de líderes em pesquisa e desenvolvimento. Vamos explorar agora a fascinante Bélgica, um dos países mais desenvolvidos e culturalmente ricos do mundo. A Bélgica tem uma história rica e diversificada. Em 1830, tornou-se oficialmente independente, formando o Reino da Bélgica. O país teve um papel crucial durante as guerras mundiais e é um dos membros fundadores da União Europeia. A economia belga é robusta e diversificada, com forte viés nos setores bancário, logístico e de turismo. E quem pode esquecer os famosos chocolates e cervejas belgas? A Bélgica também se destaca no campo da tecnologia. Universidades renomadas oferecem cursos de TI e engenharia. Algumas das principais instituições incluem a Universidade de Ghent e a Universidade Livre de Bruxelas. Dentre os setores de desenvolvimento tecnológico da Bélgica, começamos pelo aeroespacial, onde há a liderança na produção de aviões e naves espaciais, incluindo Airbus e Boeing. Satélites de observação da Terra Sports também são produzidos lá. No setor agroalimentar, os principais subsetores são o chocolate, carne, laticínios, bebidas e açúcar, relacionando a agricultura farmacêutica, varejo, química, logística e embalagem. Dentro deste setor há também as multinacionais famosíssimas como a Danone e a Nestlé. Vale ressaltar que a Bélgica é uma grande produtora de carro como das marcas Ford, além de ter 140 empresas no ramo de biotecnologia. É chegada a hora. Vamos explorar a encantadora Suíça. A história da Suíça é marcada pela neutralidade e independência, desde a formação da Confederação no século XVIII. Durante as guerras mundiais, a Suíça manteve-se neutra, tornando-se um centro diplomático. A Suíça é uma potência econômica global, com setores como finanças, relógios de luxo e produtos farmacêuticos. O setor bancário é um dos mais desenvolvidos do mundo, e o país é conhecido por sua engenharia de precisão. Agora, vamos conhecer algumas curiosidades fascinantes sobre a Suíça. A Suíça tem 4 línguas nacionais oficiais, sendo a sede do Comitê Olímpico Internacional e de muitas organizações internacionais, conhecida por seus queijos como Emmental e Gruyère. A Suíça é líder em inovação tecnológica com contribuições significativas em várias áreas. Destacam seus relógios de precisão, tecnologia bancária, engenharia de precisão e pesquisa científica. Um destes centros de desenvolvimento é o campus do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique. Dentre as inovações tecnológicas impressionantes, temos a internet, o zíper, velcro, o papel celofane e o canivete suíço. País: Grécia. Sua capital é Atenas. Começando pela sua história e economia, a Grécia manteve déficits fiscais crônicos durante os anos, gastando mais do que arrecadava em receitas. Isso levou a um acúmulo de uma dívida insustentável. As despesas públicas eram elevadas, particularmente salários do setor público e aposentadorias. A economia grega era relativamente não competitiva, com setores produtivos menos eficientes comparados a outros países da zona do euro, levando a déficits comerciais contínuos. Para evitar o colapso econômico, a Grécia teve de buscar ajuda financeira da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Os pacotes de resgate vieram com condições severas de austeridade, incluindo corte de gastos, aumentos de impostos e reformas estruturais. Essas medidas, embora necessárias para estabilizar a economia, levaram a uma profunda recessão econômica e altas taxas de desemprego. Nos últimos anos, a Grécia tem mostrado sinais de recuperação econômica, mas ainda enfrenta desafios significativos, incluindo altas taxas de emprego, questões migratórias e a necessidade de reformas contínuas. Passando para a tecnologia, a Grécia abriga vários centros de pesquisa e universidades envolvidas em inovação tecnológica e pesquisa científica. Parques tecnológicos, como o Parque Tecnológico de Creta, promovem a colaboração entre empresas, universidades e centros de pesquisa. Atenas e Tessalônica emergiram como centros de startups, com empresas focadas em software, aplicativos móveis, e-commerce e fintech. O governo grego e instituições privadas se investiram em infraestrutura de TICs, tecnologias de informação e comunicação, incluindo a expansão de redes de banda larga e a promoção de habilidades digitais.
A Grécia tem investido em energias renováveis para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. A abundância do sol e do vento torna o país ideal para a exploração dessas fontes de energia. O país tem desenvolvido parques solares e eólicos, além de iniciativas para melhorar a eficiência energética em edifícios públicos e privados. Portugal, capital, Lisboa. A pré-história de Portugal é marcada pela presença do Cro-Magnon e Neandertal, com vestígios humanos mais antigos datam de cerca de 25 mil anos atrás. No Neolítico, a região foi habitada por pré-celtas e celtas, e visitada por fenícios e cartaginenses. Durante a romanização, Portugal fez parte da Lusitânia e depois da Galécia, após a queda do Império Romano, foi ocupado por vândalos, alanos, suevos e visigodos. A partir de 726, Portugal fez parte de Al-Andalus sob o domínio muçulmano até ser gradualmente conquistado pelos cristãos, formando o Condado Portucalense em 868. Em 1143, Portugal obteve a independência com o Tratado de Zambra. Em 1179, foi reconhecido como reino pelo Papa Alexandre III. A Reconquista terminou em 1249 e a independência foi contestada por Castelo em várias vezes seguidas. Durante a Era dos Descobrimentos, Portugal estabeleceu um vasto império ultramarino. No entanto, a crise de sucessão de 1580 levou a União Ibérica sob domínio espanhol, até a restauração da independência em 1640. No século XVIII, a exploração do Brasil trouxe riqueza, mas Portugal foi devastado pelo terremoto de 1755. Em 1761, aboliu o tráfico de escravos na metrópole. No início do século XIX, Portugal foi invadido por Napoleão e a corte se refugiou no Brasil. O restante do século XIX foi marcado por instabilidade política. Em 1910, a monarquia foi abolida e a república foi proclamada. A ditadura militar instaurada em 1926 levou ao regime autoritário de Estado Novo, que durou até a Revolução dos Escravos em 1974, após a qual Portugal concedeu independência às colônias africanas. Portugal integrou na União Europeia em 1986 e adotou o euro em 1999. Desde então, presidiu o Conselho Europeu 4 vezes, destacando-se na assinatura do Tratado de Lisboa em 2007. Tratando-se da parte econômica, a modernização significativa foi quando entrou na União Europeia, implementou várias reformas, privatizou empresas estatais e liberou os setores chaves da economia. Portugal tornou-se membro fundador do euro durante a década de 1990, com o crescimento português superando a média da União Europeia. Atualmente, a economia de Portugal é baseada em serviços de indústria, a pesca tem menos importância econômica, Portugal é um grande produtor de cortiça e possui recursos minerais significativos. Agora, na parte tecnológica do país, tem avanços significativos na inovação nas últimas décadas, com crescimento robusto no número de startups, especialmente em Lisboa e Porto, que é o reflexo desse desenvolvimento. Iniciativas de apoio ao empreendedor de empresas e eventos internacionais, como a Web Summit, realizada em Lisboa, colocaram o país no mapa global da tecnologia. Investimentos em infraestruturas da tecnologia da informação e comunicação, as famosas TICs, têm sido cruciais para esse progresso. Redes de banda larga de alta velocidade são disponíveis em grande parte do território e a expansão da rede 5G está em andamento, prometendo maior conectividade e inovação em vários setores. Universidade e institutos de pesquisa colaboram com empresas tecnológicas internacionais, promovendo pesquisa e desenvolvimento em áreas como inteligência artificial, robótica e biotecnologia. Instituições como o Instituto da Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência e NESC Tech estão na vanguarda dessa pesquisa. Portugal tem atraído investimentos de grandes empresas tecnológicas internacionais que estabelecem centros de desenvolvimento e inovação no país, como o Google, Microsoft, Amazon, tem presença significativa, contribuindo para o desenvolvimento de um ecossistema tecnológico robusto. No campo da energia renovável, Portugal é líder mundial, investindo em energia eólica, solar e hídrica, e avançando nas tecnologias de armazenamento de energia e smart grids. Espanha, capital, Madrid, localizada na Península Ibérica, possui uma população de aproximadamente 47 milhões de habitantes, sendo um dos maiores e mais influentes países da Europa. Inicialmente, os ibéricos foram os primeiros habitantes conhecidos da região, desenvolvendo uma sociedade complexa antes da chegada dos romanos no século III a.C. A conquista romana transformou a península em uma próxima província do Império Romano, conhecida como Hispânia, integrando-a ao vasto império e trazendo inovações na infraestrutura, cultura e administração. Com a queda do Império Romano, a Península Ibérica sofreu invasões dos visigodos, e no século VIII foi conquistada pelos mouros muçulmanos, que introduziram avanços significativos na agricultura, ciência e arquitetura. O período de domínio muçulmano, conhecido como Al-Andalus, foi uma era de grande florescimento cultural, especialmente na cidade de Córdoba, Sevilha e Granada. A reconquista se estendeu por quase 800 anos, culminou em 1492 com a captura de Granada pelos reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Este evento marcou a unificação da Espanha sob um único poder cristão e o início da era da expansão e colonização global.
A descoberta da América por Cristóvão Colombo em 1492 abriu novos horizontes e levou à criação de vasto império espanhol que se estendeu pelas Américas, Filipinas e outras partes do mundo. No entanto, a hegemonia espanhola começou a declinar no século XVII, devido a conflitos internos e externos. O século XIX foi marcado por guerras de independência nas colônias americanas e por turbulências políticas internas. O século XX trouxe a Guerra Civil Espanhola, seguida pela ditadura de Francisco Franco. Após a morte de Franco, em 1975, a Espanha fez uma transição pacífica para a democracia e se tornou uma monarquia constitucional com a ascensão de Juan Carlos I ao trono. A economia espanhola é uma das mais importantes da Europa e do mundo, caracterizada pela sua diversidade. O setor de serviços abrange uma variedade de indústrias, incluindo turismo, finanças, telecomunicações e entretenimento. A Espanha é dos destinos turísticos mais populares do mundo, atraindo milhões de visitantes anuais como praias, cidades históricas e rica herança cultural. A indústria espanhola também é significativa, com destaque para setores automotivo, aeroespacial, farmacêutico e de alta tecnologia. Empresas como Seat, de automóveis, Airbus, de aeroespacial, e a Grifols, de farmacêutica, são reconhecidas internacionalmente pela inovação e qualidade. A agricultura continua sendo uma parte vital da economia espanhola, especialmente a produção de azeite de oliva, vinho, frutas e legumes. A Espanha é o maior produtor mundial de azeite de oliva e um dos principais exportadores de vinho. Agora falando da tecnologia no país, a Espanha tem uma rica história de inovações tecnológicas e engenharias que deixaram um impacto significativo no mundo. Isaac Peral, um engenheiro espanhol, criou o primeiro submarino funcional em 1888, construído em aço e destinado a fins militares. Esse submarino representou um marco na engenharia naval. Este inovador projetou demonstrações a capacidade de submersão e navegação subaquática. Sendo um percurso de submarinos moderno, o modelo original deste submarino histórico está exposto na porta de Cartagena, na cidade de Múrcia, onde continua a ser um símbolo de avanço tecnológico e orgulho nacional. Leonardo Torres e Quevedo, outro brilhante engenheiro especial, desenvolveu a primeira calculadora digital, revolucionando a forma como realizamos cálculos. Sua invenção facilitou a computação e abriu caminho para o desenvolvimento de tecnologias de computação mais avançadas, além de contribuição para a matemática e engenharia. Torres e Quevedo também patenteou o sistema telefônico em múltiplos cabos. A primeira aplicação prática desse sistema foi no Monte Ulia, San Sebastián, em 1907, mostrando sua diversidade e inovação em diferentes áreas tecnológicas. A Espanha é líder mundial em energia renovável, especialmente na produção de energia eólica e solar. O país investe fortemente em tecnologias sustentáveis, contribuindo para um futuro mais verde. Curiosidades. As tradições e festivais na Espanha é famosa por vibrantes tradições, como a Corrida de los Toros em Pamplona, as festivas de Feira de Abril em Sevilha e La Tomatina em Bonn, onde participantes se envolvem em gigantes batalhas de tomates. Sobre a gastronomia, a culinária é mundialmente conhecida por sua diversidade de sabor. Pratos como paella, tapas e o famoso presunto ibérico são apenas algumas das delícias que a Espanha tem a oferecer. Nos esportes, a Espanha é popularmente conhecida devido a dois times, sendo Barcelona e Real Madrid, pela sua rivalidade e também pelo Real Madrid ser conhecido como o maior time do mundo, através de estrelas como Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior, que passaram por lá. Agora sobre a seleção nacional de futebol também isso é grande, através da conquista da Copa do Mundo em 2010, que foi disputada na África, a Eurocopa em 1964, 2008 e 2012, sendo a maior campeã junto com a Alemanha. Iugoslávia. A Iugoslávia foi um país localizado no sudeste da Europa que existiu de 1918 a 2003. Ela passou por diversas mudanças políticas e territoriais ao longo do século XX. Originalmente formada como reino dos sérvios, croatas e eslovenos, após a Primeira Guerra Mundial, a Iugoslávia tornou-se um estado comunista federativo. Após a Segunda Guerra Mundial, composto por 6 repúblicas, Sérvia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Macedônia e Eslovênia, sob a liderança de Josip Broz Tito, a Iugoslávia conseguiu manter a unidade entre seus diversos grupos étnicos. No entanto, após a morte de Tito em 1980, o país começou a se fragmentar, resultando em uma série de conflitos nos anos 1990 e levando à eventual dissolução em estados independentes. Hoje, as antigas repúblicas iugoslavas são independentes e compreendem por Sérvia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Macedônia do Norte, Kosovo e Eslovênia. Cada um desses países tem trilhado seu próprio caminho em direção ao desenvolvimento tecnológico. A Eslovênia destaca-se por sua infraestrutura de TI avançada e uma forte ênfase em inovação e pesquisa. A Croácia está se tornando um centro emergente para startups tecnológicas, especialmente em áreas como software e tecnologia financeira.
A Sérvia investe em educação tecnológica e desenvolvimento de softwares, criando um ambiente fértil para empresas de TI. A Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Macedônia do Norte e Kosovo também estão fazendo avanços significativos, embora enfrentem desafios maiores devido a recursos limitados e legados de conflitos passados. No entanto, todos esses países demonstram um forte potencial para crescimento e inovação, contribuindo para um cenário tecnológico vibrante na região dos Balcãs. Ao concluirmos esse documentário, refletimos sobre a fascinante jornada que percorremos por diversas nações europeias, explorando capitais vibrantes, histórias ricas, economias dinâmicas, tecnologias inovadoras e curiosidades culturais únicas. Cada país visitado nos proporcionou uma visão singular de suas tradições e avanços, destacando a diversidade e a riqueza do continente europeu. Agradecemos profundamente ao professor Marlon por suas aulas inspiradoras, que despertaram em nós a motivação para criar esse documentário. Esperamos que esse trabalho mostre a importância do conhecimento e da educação na compreensão e valorização das diferentes culturas ao nosso redor.